Título: A Ordem de Deus. Primeira parte. Para os cristãos congregarem para adoração e ministério. Autor: Bruce Anstey. Tradução: Mário Persona, AN 2011. Revisão: Maria Cristina Maruxi. A resposta bíblica à ordem eclesiástica tradicional traduzido do original em inglês, God's Order for Christians Meeting Together for Worship and Ministry. Edição em inglês publicada por Christian Truth Publishing. Primeira edição, em inglês, junho 1993. Segunda edição, em inglês, abril 1998. Terceira edição, em inglês, março 1999. Quarta edição, em inglês, julho 2010. Os versículos citados são da Bíblia versão Almeida Corrigida Fiel ou Almeida Revista e Atualizada. Queridos irmãos, vou reproduzir todos os versículos citados no livro para melhor aproveitamento do ouvinte. A apresentação. Há alguns anos li o livro God's Order, escrito por Bruce Anstey, um irmão canadense com o qual tenho comunhão por estarmos congregados somente ao nome do Senhor Jesus, ele no Canadá e eu no Brasil. O que chamou minha atenção foi que o autor conseguia colocar em ordem os principais tópicos que todo cristão sincero deveria buscar nas Escrituras para saber se está congregado segundo a ordem estabelecida por Deus, ou se apenas segue tradições criadas por homens. O livro em inglês está agora na quarta edição, e recebi do autor autorização para traduzi-lo para o português. A fim de assumir um compromisso comigo mesmo de dedicar algum tempo à tradução, decidi criar este blog. Um blog público é uma excelente forma de eu me lembrar de que há pessoas esperando por novos trechos do livro, e isso me motiva a continuar traduzindo. Espero que o livro A Ordem de Deus seja de auxílio para muitos irmãos e irmãs em Cristo, e também se transforme em um instrumento a mais para glorificar a Deus, que não apenas abre aspas quer que todos os homens se salvem, mas também que venham ao conhecimento da verdade fecha aspas. 1 Timóteo 2, 4. Mário Persona. Prefácio. Este livro tem por objetivo exaltar o Senhor Jesus Cristo, e estabelecer o fato de que a palavra de Deus deve ter a supremacia sobre quaisquer ideias e tradições humanas. Confiamos que estas páginas não apenas resultarão em glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, como também serão para a bênção dos filhos de Deus. Ao longo das páginas deste livro procuramos apontar, com fidelidade e cremos que também com amor, a falta de fundamento bíblico para a ordem de governo e prática tradicionalmente aceita entre os cristãos professos. Ao mesmo tempo nosso objetivo é apresentar princípios bíblicos da ordem estabelecida por Deus para o funcionamento de uma assembleia cristã. Não temos a intenção de denegrir qualquer uma das denominações existentes na cristandade ou os cristãos associados a elas. Não tivemos por objetivo fazer uma análise crítica das várias denominações religiosas existentes no cristianismo professo apenas pela crítica em si mesma, mas para apontar os erros do sistema como um todo. Nosso grande desejo é tornar conhecida a ordem bíblica dada por Deus para os cristãos se congregarem para adoração e ministério da palavra, de maneira que todos os que tiverem tal exercício possam conhecer esse padrão em sua simplicidade. Confiamos que nas muitas coisas que comentamos aqui possa ficar notório o nosso genuíno amor e preocupação para com toda a família de Deus. O autor não reivindica para si a originalidade da verdade que está compilada aqui. Estas coisas têm sido escritas e ensinadas por irmãos por mais de 150 anos. Nesta obra procuramos meramente fazer uma nova apresentação dessas verdades. Salvo indicação em contrário, as citações bíblicas utilizadas na edição em português foram extraídas da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida em suas versões Fiel, Revista e Corrigida, e Revista e Atualizada. Encomendamos agora o leitor ao Senhor e à verdade que está aqui compilada. Nossa oração é que cada cristão que vier a ler este material será honesto, espiritual e maduro o suficiente para reconhecer a verdade que é aqui apresentada. Que Deus possa nos dar graça para cumprirmos a sua vontade. Denominacionalismo, uma ordem de Deus ou do homem? Todos os cristãos, em maior ou menor medida, buscam na palavra de Deus, da Bíblia, o caminho da salvação,
mas parece que são muito poucos os que, após terem sido salvos, buscam na palavra para saber como o Senhor gostaria que se reunissem para a adoração e o ministério da palavra. Apesar de todos acreditarem que só existe uma forma de serem salvos, muitos consideram que deve ficar a critério de cada um escolher como devem adorar. No cristianismo de nossos dias, parece que os cristãos estão agindo como os filhos de Israel no tempo dos juízes. Abre aspas, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, fecha aspas. Juízes 17, 6 e 21, 25, Deuteronômio 12, 8, Provérbios 21, 2. Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Como resultado disso, existe hoje uma imensa variedade de opiniões sobre a adoração cristã, e boa parte conflitante entre si. Ao longo dos anos a maioria dos cristãos tem adorado cada um à sua maneira ou segundo um estilo peculiar às suas preferências pessoais e afiliação denominacional. Por gerações os cristãos têm literalmente aceitado o que a tradição legou à Igreja sem questionar. Na verdade, a maioria acha que é assim que Deus quer que seja. Será que Deus se importa com a maneira como o seu povo adora, ou o modo como se reúnem para o ministério da palavra? Será que ele tem uma opinião a respeito deste assunto? Já é hora de voltarmos aos fundamentos do cristianismo e buscarmos novamente nas Escrituras o que Deus tem a dizer sobre o assunto da ordem na igreja. Já que ela é a abre aspas, igreja de Deus fecha aspas. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Certamente ele deve ter algo a dizer sobre o modo como os cristãos devem adorar. Cremos que o padrão para a adoração cristã e o ministério da palavra, e também para o governo da igreja, estejam na Bíblia, mas parece que a maioria dos cristãos perdeu isto de vista. Já que devemos estar, abre aspas, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós e fecha aspas. 1 Pedro 3, 15. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Precisamos ser capazes de dar uma resposta à vinda da palavra de Deus quanto à razão de adorarmos do jeito que o fazemos. Sendo assim, será que podemos apontar a autoridade das Escrituras para o modo como nos reunimos como cristãos para a adoração e o ministério da palavra? Ou será que estamos apenas seguindo as tradições dos homens? A fim de estimular nossos pensamentos ao longo destas linhas, faremos algumas perguntas como um desafio a todos os crentes quanto à autoridade bíblica da sua forma de adoração. As perguntas a seguir não têm por objetivo criticar a ordem adotada pela Igreja dos dias atuais na adoração e ministério da palavra, mas sim estimular nossos pensamentos quanto a qual seria realmente a ordem estabelecida por Deus. Um desafio ao fundamento bíblico do cristianismo denominacional. Primeiro, que autoridade nos dá a palavra de Deus para estabelecermos igrejas denominacionais ou não denominacionais em meio ao testemunho cristão, quando as Escrituras condenam a criação de seitas e divisões entre os crentes? 1 Coríntios 1, 10. 3, 3 e 11, 18 ao 19. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 3, 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja,
contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. 1 Coríntios 11, 18 ao 19. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Segundo, com que autoridade vinda de Deus os cristãos denominam suas assim chamadas igrejas como presbiteriana, batista, pentecostal, aliança, cristã reformada, anglicana etc., quando não há na Bíblia instruções para nos reunirmos em qualquer outro nome além do nome do Senhor Jesus Cristo? Mateus 18, 20, 1 Coríntios 5, 4. Mateus 18, 20. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 1 Coríntios 5, 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Terceiro, com que autoridade os cristãos denominam seus grupos eclesiásticos em honra de proeminentes e dotados servos do Senhor, como luterana, Martinho Lutero, menonita, Meno Simons, metodista wesleyana, John Wesley, etc., quando as Escrituras denunciam a formação de grupos de cristãos em torno de um líder na igreja? 1 Coríntios 1, 12 ao 13, 3 ao 9. 1 Coríntios 1, 12 ao 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, 3 ao 9. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quarto, que autoridade os homens receberam de Deus para estabelecerem essas igrejas segundo distinções nacionais, como abre aspas, Igreja da Inglaterra, Irmãos Menonitas Chineses, Igreja Ortodoxa Grega, Batista Filipina, Igreja de Deus Alemã, etc., fecha aspas. Quando as Escrituras nos dizem que não existem distinções nacionais ou sociais na Igreja de Deus? Colossenses 3, 11. Colossenses 3, 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo, e em todos. Quinto, que autoridade têm os cristãos para ornamentarem seus lugares de adoração à semelhança do tabernáculo e do templo da ordem judaica do Antigo Testamento? Muitos desses edifícios, chamados de, abre aspas, igrejas, fecha aspas, são ornamentados com ouro e outros materiais preciosos. Muitos desses edifícios, chamados, abre aspas, igrejas, fecha aspas, têm um altar. Outros têm partes do prédio destacadas como sendo mais sagradas do que outras. Que autoridade têm os cristãos para emprestarem coisas assim do judaísmo, quando a Bíblia indica que o cristianismo não é uma extensão da ordem judaica, mas possui um caráter totalmente novo de aproximar-se de Deus? Hebreus 10, 19 ao 20, 13, 13, João 4, 23 ao 24. Hebreus 10, 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial,
levando o seu vitupério. João 4, 23 ao 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade.